Olá, eu sou a Ana Pérez, psicóloga clínica e professora na abordagem de esquemas. O vídeo de hoje é para ajudar você, profissional, a identificar pacientes que têm o transtorno de personalidade narcisista ou pacientes com outro transtorno de personalidade. A primeira dica aqui, talvez a mais fácil para você identificar, é a seguinte: pacientes com transtorno de personalidade costumam ativar emoções nos terapeutas, né? Então você que é psicólogo provavelmente tem uma ativação emocional forte quando você está realizando o atendimento, na verdade antes, durante ou depois do atendimento com pacientes que tenham transtorno de personalidade. Então, por exemplo, pacientes histriônicas. São pacientes que são muito divertidas em geral, elas têm uma questão de uma energia muito forte, muito intensa, e isso gera em nós também um sentimento muito gostoso, agradável de estar ali em sessão realizando a troca com aquela paciente. Futuramente elas podem despertar também outros tipos de sentimentos, como por exemplo raiva. A mesma coisa acontece com pacientes borderline, né? São pacientes que, por serem muito dependentes, às vezes podem despertar em nós um sentimento maior de cuidado. Falando dentro da área de esquemas, podem despertar, ativar o nosso esquema de autossacrifício, por exemplo. E às vezes a gente acaba cedendo à procura desses pacientes fora do horário, a gente acaba fazendo muito mais do que deveria. São pacientes que elas muitas vezes agem realmente para chocar. Então, muitas das falas dessas pacientes vão gerar emoções, vão gerar sentimentos intensos. E agora, falando especificamente do público narcisista, o que acontece? Existem dois sentimentos aí que são basicamente os principais que a gente tem quando está atendendo pessoas com esse perfil: raiva e insegurança. Por quê? Normalmente pacientes narcisistas são muito rígidos e muito exigentes, né? Eles são muito confrontadores, eles são muito questionadores, e a gente sabe que uma característica desse paciente também, dessas pessoas que têm esse perfil, é que elas precisam subjugar o outro para que se sintam bem consigo mesmas. E naturalmente isso vai acontecer na relação terapêutica, então ele vai tentar gerar esse mesmo tipo de sentimento no terapeuta, com a colocação que eles fazem, com esse tipo de questionamento, como eu falei, e muitas vezes eles não falam nada, eles não são questionadores, muitas vezes eles não ficam confrontando, ou então fazem realmente comentários com tom pejorativo, muitas vezes eles não fazem nada disso, porém a postura corporal deles nos gera essa insegurança e às vezes a gente tem muita dificuldade de identificar. Então, pacientes narcisistas são pacientes que têm normalmente essa elevação aqui, eles falam com a gente dessa maneira, né, em um tom muito altivo. Na verdade, às vezes, como eu estava falando, a verbalização ela não acontece de maneira altiva, mas a comunicação não verbal, ela tá comunicando pra gente essa altivez. E muitas vezes isso gera um retraimento em nós, gera uma certa insegurança. Muitas vezes ele se demonstra totalmente aberto a ouvir, ele tá ali presente fisicamente, mas você tá falando e você tá percebendo que ele tá totalmente desconectado. Ele não tá ali naquele momento, ele não tá realmente prestando atenção no que você tá falando, por mais que ele, né, faça que sim com a cabeça, que ele tente te mostrar isso, você percebe uma desconexão muito forte, e isso gera um incômodo em nós também. Isso faz muitas vezes com que a gente se sinta inseguro, isso faz com que a gente comece a questionar a qualidade do nosso trabalho, se aquilo que a gente está falando faz sentido ou não, porque afinal de contas aquela pessoa não está dando atenção e importância para o que está sendo dito. E raiva, justamente porque muitas vezes eles são confrontadores de maneira bem direta. Algumas vezes não, mas muitas vezes eles são confrontadores de maneira bem direta e eles falam coisas que eles sabem que vão nos atingir, né? A gente sabe que é muito comum, é um sentimento muito comum que a gente tem quando atende esses pacientes, porque a maneira como eles se referem a outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de um narcisista homem, a maneira como eles se referem às suas esposas, às suas companheiras, é uma maneira extremamente desrespeitosa, né? Eles falam realmente algumas coisas para humilhar e a gente vai se sentir realmente ofendida pela maneira como aquele paciente está falando,
Muitas vezes em terapia de casal, essa maneira desrespeitosa de falar com o parceiro acaba sendo desrespeitosa dentro do setting, né? Acaba sendo desrespeitosa dentro do ambiente terapêutico, porque ele não tá medindo as palavras que ele vai usar nem na tua presença, né? Ou seja, ele não tá respeitando nem a presença de uma pessoa que estaria ali para mediar conflitos. Muitas vezes eles vão questionar diretamente a qualidade do trabalho. Muitas vezes eles vão dar indiretas, eles vão usar aquilo que você falou contra você, né? Então, assim, é um paciente que ele tem todo um jogo, toda uma questão estratégica que já faz parte do comportamento natural dele para te desmontar, né? Então, muitas vezes o gaslight, que a gente sabe que eles fazem, que é essa questão de confundir o interlocutor, fazer com que o outro questione aquilo que ele está acreditando, aquilo que ele está defendendo, ele vai também tentar fazer o gaslight dentro da relação terapêutica, né? Ele também vai querer que você, como psicólogo, questione aquilo que você está falando, coloque em xeque se aquilo que você acredita realmente é verdade ou não. Então, é um paciente que gera essa ativação emocional muito forte e por isso é preciso que a gente tenha realmente um controle e uma maturidade muito forte para lidar com esses pacientes. Mas esse é um outro tema. Então, basicamente, o que é importante? Você conseguir estar atento às suas emoções antes, durante e depois do atendimento. Então, como que você fica antes do atendimento, né? É aquele paciente que às vezes um dia antes você tá ali arrumando suas coisas já para dormir e você pensa, ai, amanhã tem fulano, né? Ou então você fica ansioso e aí você tem a necessidade, por exemplo, de se preparar muito só com aquela pessoa, porque é uma pessoa exigente e isso tá ativando em você alguns esquemas, como por exemplo a busca de aprovação. Você se atrasa para esse atendimento, ou às vezes ele é o teu primeiro atendimento e você esquece de ligar o despertador naquele dia, você marca paciente em duplicidade, justamente com aquela pessoa que te gera uma certa aversão. E quando essas situações que eu dei como exemplo acontecem, esse é um sinal de que você precisa olhar para você, porque você, como terapeuta, também tem as suas fragilidades. Por mais curado que você esteja, você também tem os seus esquemas e muitas vezes esses esquemas eles são ativados durante a relação terapêutica. E se a gente não conseguir identificar, muitas vezes a gente cai na armadilha do esquema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma armadilha muito comum que acontece com pacientes que são narcisistas ou que tenham o esquema de arrogo e merecimento. São pacientes muito questionadores e eles gostam de entrar no embate. E isso faz com que muitas vezes o nosso esquema de postura punitiva seja ativado, o nosso esquema de padrões rígidos, porque daí a gente começa uma exigência alta conosco para que a gente consiga responder na mesma, né, na altura daquele paciente. Muitas vezes a nossa busca de aprovação é ativada, então a gente sente que a gente precisa provar para aquele paciente que nós somos dignos da confiança e da admiração dele. E aí você entra no embate. Pronto, caiu na armadilha do narcisista. Por quê? Quando você entra no embate com o narcisista, você já perdeu o jogo, né? A percepção dele é essa. Se você entrou no embate é porque ele conseguiu gerar insegurança em você, ele conseguiu te mobilizar emocionalmente e inconscientemente ele sente que ele já ganhou o jogo. E realmente nós entramos em desmérito com nossos clientes quando a gente entra nesse tipo de embate. Então é muito importante que a gente consiga observar essas reações emocionais que são geradas em nós ao longo do atendimento e que a gente consiga trabalhar isso da maneira mais assertiva possível e da maneira mais terapêutica, não levando para o lado pessoal. Quando o esquema é ativado, a gente começa a levar as coisas para o lado pessoal e aí o risco do negócio desandar é muito grande. Então, esse é um ótimo exemplo para você identificar durante o atendimento. Você sente a necessidade de entrar nesses embates? Você fica irritado, né? Você se sente confrontado, você leva para o pessoal. Perceba como você reage, quais são as ativações emocionais que acontecem durante o atendimento. Você sente muita compaixão daquele paciente, porque existem pacientes, inclusive os narcisistas, que muitas vezes eles conseguem entrar num papel vitimizado. E aí a gente acaba sendo seduzido por aquele discurso e muitas vezes a gente entra nessa compaixão excessiva que na verdade está mascarando uma falta de responsabilização daquele paciente. E por último, perceba como você fica depois do atendimento. Então, é aquele atendimento que quando termina parece que você foi atropelado por um caminhão, né? Que você tá sem forças, que você já tá sem energia.
Muito provavelmente, então, a gente está falando de um paciente que tem transtorno de personalidade. Ou então você simplesmente começa a se sentir angustiado, você começa a ficar mais intolerante com você mesmo, com os outros, você começa a se exigir mais. Ali um dia que estava tranquilo, de repente você começa a se cobrar, por exemplo, produtividade, né? Nós temos muitas oscilações de humor ao longo do dia e muitas dessas oscilações, elas são ocasionadas em função das relações que a gente estabelece com os nossos clientes, e aí é muito importante que você esteja atento a isso para você conseguir identificar. Essa é uma das maneiras de você identificar quando você está trabalhando com pacientes que são narcisistas ou que têm algum outro transtorno de personalidade.